Só existe uma coisa da qual você nunca deve se desprender, que é a palavra de Deus. Nunca você deve se desprender da palavra de Deus. Do resto, tudo passa. E as pessoas que mais têm dificuldade na vida são as pessoas que não conseguem se desconectar de alguma coisa. Você vê que quando uma mulher se separa do marido, normalmente a mulher, homem também sofre, mas a mulher sofre muito mais por fato dela ser mais sentimental que o homem. E ela não consegue se desconectar daquela separação, ela fica até doente. Cientificamente, isso é comprovado. Quando uma mulher tem câncer, você pode averiguar que você vai ver que normalmente aquele câncer tem uma raiz sentimental, porque ela sofreu uma perda, mas aquilo ficou enraizado dentro dela, ela não consegue abandonar aquele sentimento ou de culpa, ou então o sentimento de que ela não teve participação, não era para ela estar passando por aquilo ali, a culpa não foi dela, enfim. Ela não consegue se desprender daquilo. E ela sofre. Você vê que existem mulheres que se separaram há 10 anos atrás e até hoje, se elas puderem, elas perseguem o marido. Se não puderem ficar com ela, elas querem que o marido não fique com ninguém. Isso é um sentimento muito ruim. Homem também tem esse tipo de sentimento. Mas o problema aqui não é a disputa entre homem e mulher. São coisas que fazem a gente sofrer se a gente não consegue se livrar desse tipo de sentimento. Na vida, tudo passa. Tudo passa. Estou lendo aqui sobre Moisés. Vejam as fases da vida de Moisés. 40 anos Moisés viveu com uma cultura que não era dele, que foi implementada para ele, que jogaram em cima dele com roupas, com linguajar, com idioma, com conhecimento, com uma cultura que não era dele. Outros 40 anos Moisés viveu no deserto. Outros 40 anos, do total dos 120, foram 3 fases da vida de Moisés, foi dentro de uma missão que Deus havia dado para ele. Qual é a lição que Moisés deixa para a gente? Que a gente precisa se adaptar sempre ao novo. Então, muitas pessoas sofrem porque elas não conseguem entender o novo de Deus, que sempre vem para a vida dela depois de uma perda. Com as igrejas, isso não é diferente. Com a relação familiar, a relação de amizade, a relação de trabalho, isso não é diferente. Isso chama-se ciclos. E ciclos são coisas que podem um dia fazer parte da sua vida, como podem não fazer mais parte da sua vida. Isso acontece. Grandes líderes, por exemplo, deixa eu falar aqui de um grande líder, o Bispo Macedo, por exemplo. Qual é a história que o Bispo Macedo conta? E a gente acredita, como eu acredito. O Bispo Macedo passou ciclos em outras igrejas. O Bispo Macedo já foi da Casa da Bênção, o Bispo Macedo já foi da Igreja de Nova Vida, o Bispo Macedo já inaugurou a sua própria igreja, chamada a Cruzada do Caminho Eterno, até ele chegar na Igreja Universal. Foram ciclos. E ele não abandonou a Cristo, não abandonou a palavra de Deus por causa disso. Ele aprendeu a viver por fases. Se você não aprender a viver por fases, se você não aprender a viver por ciclos, você vai sofrer também, porque você vai querer ter para você um político de estimação, uma igreja de estimação, uma religião de estimação. A única coisa que você deve ser apegado é isso aqui, ó. Vou mostrar para você. Aqui, ó. Esse aqui é o seu apego, ó. Bíblia Sagrada. Palavra de Deus, a palavra de Cristo. Ela é mais eficaz do que uma espada de 2 gumes. Ela é poderosíssima. É disso que nós não devemos nos desvincular nunca, melhor dizendo, desconectar nunca da palavra de Deus.
Tá bom? Espero que essa mensagem ajude você. Tudo que vem na sua vida é passageiro. Não existe isso. Isso aqui é meu e é meu para sempre. Olha, vou te dar um toque aqui para ver se eu abençoo você. Quando Jesus conversou com Pedro, eles estavam comendo peixe ali, fazendo um churrasquinho, um pescado. E Jesus perguntou para ele sobre o amor de Pedro por ele. Jesus recomendou para Pedro o seguinte: apacenta as minhas ovelhas. A ordem não era para apacentar uma igreja ou uma religião, mas eram as pessoas. Se você quer ser útil de alguma forma, cuide de pessoas. Dentro da sua igreja ou em outra igreja, onde quer que você esteja, cuide de pessoas. Faça o melhor por pessoas e assim Jesus ele vai ficar feliz com você. Tá bom? Que Deus abençoe muito você. Caso você tenha gostado desse vídeo, você pode curtir, você pode compartilhar. Assim, você nos ajuda a fazer o nosso trabalho espiritual. Não seja preso a nada. Seja preso tão somente à palavra de Deus. Deus abençoe vocês.